É uma das personagens envolvidas aí no caso Evandro. Depois a gente vai lembrar aqui, porque são casos bem antigos, né? E no Emasculados de Altamira, no Pará, Valentina de Andrade morreu em Londrina aos 91 anos de idade. Valentina foi o polêmico personagem, né, da cidade aqui de Londrina, pelo suposto envolvimento em casos polêmicos, como as Emasculadas de Altamira, no Pará, em 1990, do qual chegou a ser julgada em 2003 e inocentada por falta de provas. E também no caso do sumiço do menino Evandro Caetano, inclusive personagem de séries, de filmes, né, de documentários. Podcasts, né? Podcast, o menino Evandro tem inclusive um vídeo documentário recente que saiu, caso Evandro e Leandro Bossi em Guaratuba, em 1992. Nesse último caso, ela não foi julgada, mas foi investigada, já que as crianças sumiram justamente na época em que Valentina esteve na cidade, no litoral paranaense. Valentina era líder da seita Lineamento Universal Superior, um grupo satânico. Ela também foi autora de um livro intitulado de Deus, a Grande Farsa. E tanto a seita quanto o livro foram amplamente divulgados na década de 90, quando os dois casos aconteceram. A líder da seita morou por anos em uma casa aqui no Jardim do Bela Suíça, em Londrina. A residência tinha muros baixos e características bem peculiares, né? Com diversas flores de plástico, brinquedos espalhados pelo jardim. Em 2016, a Valentina foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Na época, os membros da seita, que era chefiada por ela, a acusaram de estar desviando dinheiro da entidade. A Polícia Federal acabou apreendendo R$500 mil em espécie, além de joias e carros. A morte da líder da seita foi no dia 31 de dezembro e no obituário divulgado pela SESP consta que o corpo não foi velado e foi diretamente cremado. A causa da morte também não foi divulgada. Durante esse período, nada se provou contra a Valentina. Na verdade, eu acompanhei esse caso. Na época, foi exatamente na época que eu voltei aqui para Londrina, né? E esse caso foi bastante polêmico. Eu lembro que a gente ia para frente da casa dela, tinha um monte de imprensa, né? Porque ela teve essa situação de emasculados aí lá do Pará, que tiveram pessoas presas, inclusive médicos, porque parece que eles tiravam órgãos, né? Matavam essas crianças, tiravam os órgãos sexuais e tudo. E tiveram 2 médicos, teve um que foi condenado a mais de 50 anos e ela não foi condenada. Ninguém sabe aí se por uma influência de dinheiro mesmo. Aparentemente ela tinha muito dinheiro, né? Uma vida muito suspeita, assim. Sim. Mas eram coisas circunstanciais, como aconteceu aqui em Londrina. Quando começaram a investigar essa situação lá de Guaratuba, ela esteve no hotel onde a mãe do menino trabalhava. Exatamente na época em que aconteceu tudo isso lá em Guaratuba. E então levantou-se a suspeita, até porque ela tinha toda essa história do Pará, que era uma história medonha, né? Quem acompanhou aí esse caso na época, eu sei que são 30 anos, muita gente nunca nem ouviu falar sobre isso, né? Acredito, é quase a idade do Buganza, talvez tenha só referências históricas mesmo, né? Eu cobri os casos mais recentes aí, né? Inclusive essa operação de 2016 da Polícia Federal. Eu estava na casa, quando em frente à casa, né, acompanhando essa operação. Os casos mais recentes, os outros a gente acompanha através de notícias. E eu lembro que na época a gente ia para lá, até tinha um repórter Ney Inácio, o Sandro Dalpículo, todos eles na época vieram para cá para fazer essa cobertura, chegaram a jogar pedra na casa. A Polícia Civil aqui de Londrina fez várias operações entrando na casa, pegando vídeos, levantando coisas. Descobriu-se aí muitas pessoas da sociedade aqui de Londrina ligadas a essa seita, né? E claro que impacta, que você fala Deus é uma farsa, em coisas satânicas. Ela negava que ela falava assim que não tinha ligações satânicas cristãs. Eu não consigo entender isso, né? Satânicas cristãs, mas enfim, ela falava isso, que não tinha nada a ver, que ela não mexia com nada satânico. Mas eu lembro da polícia pegar muitas fitas, né? Eles viram várias fitas. Teve gente até na época que morreu depois de um tempo, talvez impactado por essa história. O comentário na época é que a pessoa era ligada à seita e ficou com muito medo, né? Das descobertas, enfim. Só que eram só especulações.
eles não conseguiram provar materialmente que ela fez nada, né? Até eles Isso. falavam a bruxa Valentina. Enfim, foi um caso bastante polêmico, de 30 anos, e ela morreu 91 anos, deve ser por idade mesmo, né? Ela já tinha 70 anos quando ela... quase 70 anos, quando ela foi julgada lá no Pará também. E o interessante é isso, pessoas foram condenadas. Não foi um caso assim que, não aconteceu nada. Não Aconteceu acharam sim. nada, né? Pegaram dois encontraram. médicos. Um foi condenado a mais de 50 anos, outro a mais de 30 anos, e ela escapou. E ficou aqui um tempo, ela tinha um marido que era argentino, depois esse marido sumiu. Enfim, tudo na vida dessa Valentina era muito estranho e suspeito, né? Mas, materialmente, não conseguiram provar nada. E aí, na época dessa operação da Polícia Federal, entre esses 500 mil reais em espécie encontrado dentro da casa, tinha real, tinha dólar e tinha também peso argentino. Tudo isso em dinheiro dentro da casa foi apreendido, além de documentações, e chamava atenção também as pessoas que estavam ali, né? Ela tinha uma série de pessoas que serviam a ela ali como membros da seita e que, assim, seguiam ali a Valentina como uma espécie assim, alguém, um líder que estaria ali para ser servido e, em troca de nada mesmo, assim, em troca de participar daquilo. De comida e abrigo. Exato. E até eles falam desses brinquedos no jardim dela. A casa dela, qualquer um pode passar lá na frente. Acredito que deva ser dela ainda. Não sei se ela morava aqui nos últimos tempos, né? Acredito que sim, até porque ela foi enterrada aqui, né? Foi cremada aqui. Eram anõezinhos, sabe aqueles bichinhos, aqueles de cimento, assim? Eram anõezinhos, não eram exatamente brinquedos. Então, no jardim dela. Mas eu sei que na época eu passei muitas semanas ali. As pessoas iam lá e jogavam coisa na casa. Foi bem polêmico mesmo. Pan News Londrina, 10h15.